Abra a palavra de Deus comigo no livro de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Você sabe que Abacuque é um dos profetas menores. Livro pequeno. Abacuque 3, 2. Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Fala comigo, no meio dos anos. Mais uma vez, diga forte, no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa tua palavra fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos no 6º dia e nós vamos falar sobre recompensa. Fala comigo, recompensa. Diga forte, recompensa. Quem crê que existe um prêmio para você aí, diga amém. Amém, irmãos? Existe um prêmio para todos nós. E você sabe que um dos períodos difíceis de qualquer competição é justamente quando alguém está no meio. Você já viu aqueles nadadores que nadam quilômetros e eles mostram que a maior dificuldade é justamente quando eles estão nadando, quase que para atravessar um rio, e eles chegam exatamente no meio, porque ali no meio não dá mais para retornar da onde saíram, e ainda para chegar ao destino, ele tem que enfrentar o outro tanto. Então, o meio normalmente é uma posição incômoda, uma posição difícil. E você sabe que esse livro de Abacuque, eles têm razão para dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos. Ou seja, no meio da situação, no meio da aflição. Aviva a tua obra. Ele está falando está fazendo uma oração em forma de cântico para Deus, para que o Senhor venha avivar. E o interessante é que ao começar esse livro, Abacuque, ele começa realmente se lamentando. Ele começa no capítulo 1 dizendo: Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. E ele fala no versículo 4 do capítulo 1, ele diz assim: olha, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Não tem justiça, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele está se lamentando e está falando assim: olha, até quando? E muitas vezes nós enfrentamos isso. Enfrentamos momentos em que nós somos esticados. Momento em que parece assim: puxa, meu Deus, parece a situação de Jó. Primeiro, falam que o seu gado foi levado. Depois, as suas coisas foram destruídas. Depois, os seus filhos morrem. Ou seja, começa a acontecer uma sucessão de coisas ruins. E parece que ele está esquecido. Parece que Deus não está vendo. Parece que as coisas estão ruins. E muitas vezes nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida, ela é cíclica. Ela passa por vários momentos, por várias estações. Eu sempre digo que no ano nós temos 4 estações. Tem as estações das flores, a primavera, que está tudo florido. Mas tem o outono também, que está tudo seco. Tem o verão, que está tudo claro, mas tem o inverno, que está mais frio. Tem dias ensolarados, tem dias que nós vamos passar por lutas. Tem dias que nós vamos passar por aperto. E às vezes nós nos vemos exatamente como Abacuque, falando: Senhor, até quando? Até quando?
E aí, nesse momento em que a pessoa se sente injustiçada, e muitas vezes ela fala, mas por que comigo? Por que eu? Por que isso aconteceu na minha casa? Quando na verdade ela poderia falar assim, olha, por que não eu? Por que pode acontecer com todo mundo? Nós estamos nesse contexto, amém, irmãos? Amém? E nós devemos fazer com que cada situação na nossa vida se torne uma oportunidade de milagres, uma oportunidade que Deus vai operar na nossa vida, porque o Senhor vai responder a ele, e vai falar para ele, olha, virá um tempo de aperto, virá um tempo, e eu sempre falo que tudo foi criado por Deus, ou será usado por Ele, amém? Fala comigo, tudo foi criado por Deus, ou será usado por Deus? Então pense, mesmo aquilo que não foi Deus que fez, mas se está acontecendo, querido, Deus vai reverter, de alguma forma aquilo vai se tornar em bênção na nossa vida. Quem está comigo, diga amém. Sabe, Faraó, a Bíblia diz que ele negava que o povo fosse, mas todas as vezes, Deus colocava ali uma praga que exaltava o nome do Senhor. Cada uma daquelas pragas que foram mandadas do Egito, exaltava a Deus e derrubava um dos deuses do Egito. Tudo ou foi mandado por Deus, ou será usado por Ele. Por quê? Porque Deus está no trono. Você crê nisso ou não? Deus, Ele continua no mesmo lugar. E nós precisamos de renovação constantemente. Eu gosto da frase do Albert Einstein, que ele fala que viver é como andar de bicicleta. Você tem que sempre estar em movimento para manter o equilíbrio. Amém? Viver é como andar de bicicleta. Para você andar de bicicleta, você tem que estar em movimento, sim ou não? Pouca gente consegue ficar ali parado com a bicicleta. Você tem que andar, você tem que movimentar. Na nossa vida é assim. Então, qual é o segredo? Nós temos que nos movimentar. E aqui, nesse livro de Abacuque, no capítulo 2, ele vai falar assim, olha, eu por-me-ei na minha fortaleza, e de lá não sairei até que tenha resposta. E nós precisamos entender isso. Abacuque 2:1, ele diz assim, olha, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Fala comigo, a minha resposta, diga forte, está em Deus. Fala assim, Deus me dará a resposta. Bata no peito e diga assim, Deus me dará a resposta. Amém, irmãos? Deus nos dará a resposta. E eu gosto desse texto, irmãos, porque tem tudo a ver com o nosso projeto de vida. Amém? Com aquilo que nós estamos projetando. Porque é o seguinte, Deus deu uma visão de uma arca para Noé. Noé foi lá e fez. Deus deu uma visão de um tabernáculo para Moisés. Moisés foi lá e fez. Deus falou para Abraão, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Deus sempre dá projetos. E eu quero profetizar no nome de Jesus que Deus está entregando projetos para a tua casa, para a tua família. E todos os projetos que Deus está entregando para você vai se concretizar, vai se realizar no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E Abacuque 2, ele diz assim, olha, o Senhor me respondeu e disse, fala assim, Deus me dá a resposta. Diga forte, Deus me dá a resposta. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Olha só o que ele diz, olha, escreve a visão. Quem está escrevendo os seus projetos de vida aí, diga amém. Está falando assim, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler quem passa correndo. Está falando assim, olha, faz um outdoor, escreve lá, querido. Eu quero aconselhar você, quem sabe você tem algo que você quer muito que Deus faça, escreva lá. Pega aquele batom mais caro que a sua esposa comprou. Não pega não, irmão, senão vai dar crenca aí. Mas escreve lá no espelho dela lá. Deus está fazendo. Amém, irmãos? Quem crê que Deus está fazendo, diga amém. Deus está fazendo. Aí ele diz assim, olha, escreve a visão, até quem passa correndo vai vendo. E no versículo 3 diz assim, porque a visão ainda está para se cumprir, e no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fala comigo, certamente virá. Diga forte, certamente virá e não tardará.
Diga forte, certamente virá e não tardará. Olha o que ele diz no versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fala comigo, o justo vive da fé. Quem vive da fé aqui, diga amém. Sabe, querido, que você tenha isso. O justo vive da fé. Em nome de Jesus, eu creio, querido, que nós vamos crescer e vamos abundar no lugar onde nós estamos. Nós vamos crescer no nosso chamado. Deus vai aumentar a nossa influência. Oh, meu irmão, Deus vai nos conceder o favor do Espírito, vai pousar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Eu creio que vai acontecer. Escreve, querido, porque Deus está fazendo na tua vida. Para nós, a resposta que Deus tem vai acontecer na tua vida. Deus pode pegar aquilo que nós temos e abençoar e tornar mais do que suficiente para cumprir todo o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, o plano de Deus é perfeito para a nossa vida, o plano de Deus não falha, amém, irmãos? Deus quer nos colocar em lugares altos, mas o que nós precisamos ter? Da nossa fé, da ousadia que vem do Espírito. Hebreus 10:35 diz assim, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala comigo, quando eu faço a vontade de Deus. Quem crê que você está aqui na campanha fazer a vontade de Deus, diga amém. Quem crê que quando você faz um voto com Deus e cumpre esse voto, é a vontade de Deus? Você crê nisso ou não? Amém? Então, a palavra está dizendo assim, olha, quando eu fizer havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala comigo, alcanceis a promessa. Fala assim, aquilo que Deus prometeu. Diga forte, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida. Pergunta, quem tem promessa do Senhor aqui para a sua vida? Levanta sua mão, só você que tem promessa de Deus. Só você que tem promessa, querido. Eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, você tem promessa, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque tem uma recompensa. Quem crê que tem uma recompensa? Quem crê que tem um prêmio, diga aleluia. Mas o que nós precisamos fazer? O que a palavra está dizendo aqui? Olha, persevere, persevere. Querido, continue avançando. Persevere, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não... Fala comigo, dentro de pouco tempo. Fala assim, vai ser antes que eu espero. Fala para o peito assim, vai ser mais rápido do que eu imagino. Fala para a pessoa que está do seu lado, pode escrever aí, vai acontecer. Você tem fé ou não? Amém? Quem é profeta, profetiza do Senhor aí, diga amém. Amém, querido? Então fala com fé, fala com ousadia. Olha só, versículo 38. Mas diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Fala assim, eu não vou retroceder, mas eu vou prosseguir. Quem vai prosseguir aqui, diga aleluia. Meu irmão, você vai prosseguir e você vai alcançar, sabe por quê? Porque você não vai desanimar, Deus vai avivar no meio dos anos. Pode parecer, meu querido, se você já viveu metade, se você está no mês 6, eu não sei se você está no meio do problema, creia, você já venceu metade, e quem venceu a metade, vai vencer a outra metade também, porque Deus é com você, meu irmão, vai acontecer, o meu justo viverá da fé, e pela fé, Deus fará proezas na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Fala assim, eu não sou daqueles que retrocedem. Diga forte, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu sou da fé. Quem é da fé aí, diga amém. Versículo 39, nós somos da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Romanos 1,16 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da... Quem tem fé que vai acontecer, diga amém. Irmãos, em nome de Jesus, vai passar, sabe, irmãos, que você possa ouvir a voz de Deus e ter a certeza, Deus está fazendo na tua vida, amém? Agora,
Toma cuidado com o que você ouve. Se você ficar só ouvindo derrota, como eu já disse aqui, a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz sempre o quê? Seja feito conforme a tua fé. Então, se você acreditar que vai dar ruim, vai ou não vai? Sim ou não? Porque seja feito conforme a tua fé. Então, a partir de hoje, querido, você só vai profetizar vitória. Quem está comigo, diga amém. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. E em nome de Jesus, querido, você não vai ficar aqui num momento, talvez quando você olha com seus olhos físicos, você vai ficar que nem Abacuque. Que injustiça, a lei se afrouxa. Até quando isso, até quando aquilo, querido. Mas o justo viverá da fé, diga aleluia. Está cheio de problema, meu irmão, erga os seus olhos, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, como começa o capítulo 3, ele fala, aviva a tua alma, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E depois no versículo 3 ele diz assim, olha, vem de Temã, o do monte Parã veio o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Fala comigo, a terra se enche do seu louvor. Veja, querido, que ele começa com uma visão, ele tem uma teofania, ele fala, olha, o Senhor vem de Temã, e os santos vêm de Parã. Ele está falando que o Senhor está vindo. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma boa notícia para você, querido. Deus, Ele continua no trono, e o Senhor está vindo na sua direção. Ele está com você, querido. E se Deus está conosco, nós somos a maioria. Amém? E aí Ele vai cantar, Ele vai declarar, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais ao ajagado. Todavia, eu me alegro do Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Oh, querido, quantos possam se alegrar no Senhor aqui? Diga amém. Amém. Fala assim, todavia, entretanto, porém, portanto. Oh, meu irmão, então, olha, você pode estar doente, mas todavia, porém, portanto, você pode estar enfermo, todavia, porém, portanto, você pode estar numa situação difícil financeira, mas todavia, porém, portanto, tem uma adversativa. Ele está falando, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Diga aleluia. Quantos aqui podem se alegrar em Deus? Diga amém. Olha o que ele fala no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Fala comigo, a minha força. Diga forte, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Oh, querido, você já viu a corça, irmão? Você já viu uma foto de uma corça? Quando ela está correndo, nos 2 passos, ela sai com os 2 pés fora no ar. Ela está quase que voando. A palavra diz assim, você vai voar, você vai andar por lugares altos. Há uma recompensa, querido, há um prêmio. Oh, querido, alguém que talvez está aqui prestes, sabe, a se perder, alguém que está para se amargurar, mas Deus diz, olha, eu vou fazer tanta coisa esse ano, o poder da justiça da vida, existe uma separação, existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém, irmãos? Existe uma diferença entre aquele que tem uma palavra e aquele que não tem. Quem está comigo, diga amém. Malaquias 3,18, a palavra diz assim, então novamente vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Quantos aqui servem a Deus, diga amém. Então existe uma separação. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus tem justiça para a tua vida. Oh, meu irmão, Deus tem bênção para derramar sobre você. Nós temos uma chancela do céu, nós temos uma declaração do céu, que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Você pode caminhar, irmão, a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido, porque tu estás comigo. Oh, o Senhor é a nossa fortaleza, e Ele me faz andar altaneiramente, altaneiramente. Você vai andar de cabeça erguida, com postura de vitorioso, de vencedor. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa do Senhor para a tua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, querido, guarda isso.
Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você chegou aqui triste hoje, meu irmão, você vai sair daqui alegre, feliz. Sabe por quê, querido? Porque é Deus quem te reveste, diga aleluia. Fala assim comigo, tem uma recompensa, tem um prêmio. Sabe, irmãos, eu já vou encerrar, mas a palavra fala, 1 Samuel 17, 25 e 26. Você sabe que Davi, ao ele chegar lá, naquele campo de batalha, ele vai com uma simples missão de levar alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega lá, ele vê o gigante desafiando o exército de Israel, e aquilo já havia se repetido por 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes. E a palavra diz que todos estavam assustados. Mas veja o que me chama a atenção aqui, ó. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Quem tem lutas que está te afrontando aí? Você tem lutas que está te afrontando, irmão? Você tem ou não? Eu tenho lutas que me afrontam, mas eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Olha só, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel, livre de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, eles já tinham ouvido aquilo, tinham falado uma vez, o que iam dar para quem derrubasse o gigante? A filha do rei em casamento, riqueza e ainda ia ficar livre de impostos, sim ou não? Fala comigo, recompensa. Diga forte, prêmio. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Veja o versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Eles contaram novamente para ele qual era a recompensa. Fala comigo, tem um prêmio. Diga forte, tem um prêmio. Tem uma recompensa. Oh, querido, em nome de Jesus. A palavra diz lá no Salmo 18, versículo 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Amém, irmãos? Fala comigo, me firmou em lugares altos. Quem crê que Deus vai te colocar em posição alta nesse ano, diga amém. Fala assim, espera para ver, Deus vai me colocar em lugar alto, diga aleluia. Amém, irmãos? Amém? Deus vai te colocar. Então, querido, que você hoje possa ter a convicção de que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é aquele que nos dá a resposta, basta nós clamarmos a Ele. Ter a convicção de que Ele responde e aquilo que nós escrevemos, irmãos, vai se cumprir. Se tardar, espera, porque certamente virá. E Deus vai te avivar no meio da tua luta. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim, a partir de hoje, eu vou andar com postura de vitorioso. Quem aqui já recebeu algum troféu na vida, alguma medalha? É gostoso ou não? Quem já recebeu? Pode levantar a mão, irmão. Eu já recebi algumas. É gostoso, sim ou não? Nós temos a conquista, né? Porque isso é uma recompensa, sabia? Sabe o que é salário? Salário é pagamento. Salário é pagamento. É o preço de alguma coisa, é o preço do seu trabalho, é o preço do seu esforço. Por isso que Paulo está falando lá aos Filipenses, prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Sabe, irmãos, se você é exatamente, qual que é a característica da corça? Ela corre como uma flecha, anda com seus pés ainda se desviando das pedras, saltando obstáculos, pisando na água ou na lama, mas mantendo firme para o seu alvo, para o seu objetivo. E em nome de Jesus, você vai continuar prosseguindo firme para o seu objetivo. Em nome de Jesus, como uma corça. E você vai andar altaneiramente em lugares altos e vai viver tudo que Deus prometeu para a tua vida, porque há uma recompensa. Diga aleluia.
Então, querido, não seja frustrado. Não pense não que não tem prêmio, não tem recompensa. Tem sim, tem recompensa. Deus é justo, amém, irmãos? E Deus premia. Davi foi premiado. Mas foi assim, ele matou o gigante e já foi lá para o trono e já se tornou todo poderoso? Não. O gigante era uma oportunidade de vitória para ele. As suas lutas, meu irmão, Deus vai te avivar para você vencer ela. Então, em nome de Jesus, você vai olhar para ela e vai falar assim: esse é o meu trampolim. E você vai enxergar que você vai para um lugar muito mais alto ainda, em nome de Jesus. Amém? Quem crê que Deus está com você aí, diga amém. Amém. Fala comigo, diga forte, uma recompensa para a minha vida. Deus me colocará em lugares altos. Sabe, irmãos, lugares altos é o lugar que as corças costumam viver. E eu posso dizer, assim como Abacuque, né, que muitas vezes ele se comparava com as qualidades da corça. Deus também afirmou que aquele que nos coloca em posições elevadas, ainda que com dificuldades, ou pessoas nos queiram ver humilhada, a sua força vai te fazer você passar por todos os obstáculos e viver altaneiramente. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim: eu vou viver altaneiramente. Fala assim: tem uma recompensa. Meu futuro é eternidade, mas eu tenho posição de príncipe. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Amém. Irmãos, quando alguém chegar para falar para você: nossa, você agora está metido, você está rico, você fala: rapaz, você não sabe de nada. Meu pai é dono do ouro, da prata, de tudo quanto neles há, meu pai é rico. Amém, irmãos? Sim ou não? Tudo, quando alguém vem falar, você toma posse. Para com esse negócio de falar: está tudo acabado, minha casinha, minha casa. Não, meu irmão, você vai andar altaneiramente. Não é arrogância, não. Não é ser arrogante, não. Mas é ter a certeza do Deus que você serve, amém? Amém, irmãos? Ter a certeza que o Deus que você serve, ainda que você esteja passando por luta, você tem posição de vitorioso, amém? Posição de honrado, de pessoa honrada, abençoada por Deus. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quem sabe você chegou aqui hoje e você estava até hesitando na sua fé, talvez até julgando, questionando, né, porque você estava vivendo aí por momentos de dificuldade, de lutas, de adversidade. Mas acredite, o gigante promoveu Davi. Depois que ele vence o gigante, alguém começa a cantar: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Depois disso, Saul vai perseguir Davi por anos. Ele vai ter cerca de 13 anos de perseguição. Mas a vitória chega na vida de Davi. Davi se torna um homem honrado, se torna o rei de Israel. E eu creio, irmãos, que Deus tem bênção para a nossa vida. A palavra diz que Davi, no Salmo, ele fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quem crê que Deus está aqui hoje para te perdoar, para te purificar, para te fazer mais próximo dEle? Sabe, eu quero que você feche seus olhos agora, que você fale com Deus. Quem sabe, querido, tem algumas situações que você até chega a questionar Deus, a pensar: Senhor, mas por quê? E Deus está falando para mim, querido: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É 2 Coríntios 10, 12. É Paulo dizendo: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Pode até parecer que você está fraco, querido, mas Deus está te fortalecendo hoje. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser reavivado no meio de toda a adversidade. Nós vamos daqui a pouco orar pelo mês de junho. Pelo meio. Eu não sei qual é o meio que você está enfrentando. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando. Quem sabe você chegou um tempo e falou: Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Oh Deus, parece que está dando tudo errado, parece que está tudo feio. Quem sabe quando você olha, você só vê lamento. Mas hoje Deus te trouxe aqui, querido, para você se colocar na fortaleza. Fala comigo: a fortaleza é a presença de Deus. Fala assim: na fortaleza o Senhor fala comigo. Fala assim: quando o Senhor fala, Ele me responde. E aquilo que Ele responde vai se cumprir na minha vida. No tempo certo, Deus vai fazer. Quem crê que Deus está fazendo aí, diga amém.